Magazine RCA. Olá, viva, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Magazine RCA. Eu sou o Miguel Sousa Azevedo e hoje vou conversar com o psicólogo Ricardo Brasil. É o nosso convidado, mas é também um colaborador habitual do Rádio Clube de Angra, porque semanalmente vem conversar aqui connosco sobre as várias temáticas que no dia-a-dia ele vai tratando, nomeadamente na sua Casa de Saúde de São Rafael, onde ele é o responsável pela psicologia de médio e longo internamento atualmente. Bom dia, Ricardo, bem-vindo ao Magazine RCA. Muito bom dia e é um prazer estar aqui convosco e poder sempre debater temas como a saúde mental para que possamos olhar para esta patologia, digamos assim, patologia não, para este paradigma de uma forma diferente. Até porque é sempre um desafio nós falarmos de coisas sérias com alguma boa disposição e de forma a que as mensagens cheguem às pessoas. Às vezes a dificuldade é mesmo essa. Sim, sem dúvida, e acho que é muito importante estarmos cada vez mais abertos para podermos falar sobre saúde mental, porque damos pouca atenção à nossa saúde mental, estamos sempre muito atentos para outras áreas do nosso físico. Que são mais fáceis de detectar ao primeiro olhar. Exatamente, mais fáceis de detectar ao primeiro olhar e também mais fáceis de aceitar a tratar, que é uma situação que também é importante evidenciar. Estamos sempre muito atentos a uma dor de ouvidos, a uma dor de barriga, mas quando estamos mais cansados ou a dormir mal ou estamos mais irritados, não prestamos muita atenção, mas temos que perceber que isto é tudo parte do nosso organismo e o nosso organismo é um todo e esse todo precisa de equilíbrio. Então vamos esperar que quem esteja a ouvir esta nossa conversa, no final destes 50 minutos, esteja um bocadinho mais esclarecido e se calhar mais alerta para pequenos sinais que surgem nesse dia-a-dia, conforme referiste, e tenta-me especificar o que é que poderá ser. E pronto, vamos localizar-nos num espaço temporal em que há um ano entrou pelas nossas casas dentro este flagelo da pandemia, que embora aqui a nível local, Ilha Terceira, não seja uma coisa tão marcante como acontece noutros pontos do globo e mesmo do país, mas a verdade é que está a afetar as pessoas a nível económico e a nível da sua saúde mental. E há pouco em off referias-me que a economia e a saúde mental foram as coisas mais afetadas por esta pandemia, mesmo aqui a nível local, quando estamos numa realidade com muito poucos casos, ou às vezes até nenhum caso ativo na Ilha Terceira. Sem dúvida, acho que é importante realçar aqui algumas das suas palavras. Nós estamos a viver esta pandemia numa forma muito light, digamos assim, não é? Exatamente. Porque não estamos com o mesmo contexto de Portugal continental. A passar um bocadinho ao lado dos grandes dramas que se foram vivendo nestes últimos 13 meses quase. Correto, ou na própria Alemanha, que neste momento vai para um 5º confinamento, e portanto as pessoas estão expostas a um stress muito mais intenso. Nós acabámos de vivenciar um pouco isto faz agora um ano, não é? Em março do ano passado, porque havia um grande medo muito ligado a um desconhecido. A nível mundial havia ainda um grande desconhecimento naquela altura sobre o vírus, e tudo o que é desconhecido ativa medo nas pessoas. Hoje em dia ainda temos muitas pessoas que estão com muita dificuldade em voltar a um cotidiano semelhante àquele que tinha antes, porque o nosso cotidiano nunca ficou igual ao que tínhamos antes de março do ano passado, mas de qualquer forma todas as vidas foram se reorganizando, se reestruturando, adaptámos-nos e neste momento estamos funcionais, mas existem ainda muitas pessoas com medo de sair de casa, com alguma ansiedade significativa também, porque como falávamos há pouco, a nossa ilha é uma ilha muito, muito social. É uma ilha muito extrovertida, digamos assim. Também já vamos lá. E o que é que aconteceu? Houve muita alteração na rotina das pessoas. A rotina é uma coisa que às vezes nos queixamos, que as vidas são rotineiras, etc. Mas a rotina é importante. A rotina organiza-nos. A rotina dá-nos segurança porque nós sabemos o que é que vamos fazer, o que é que vai acontecer a seguir, etc. E organizando o nosso meio externo, organizamos a nível interno, ok? Porque ficamos mais confiantes também no nosso decorrer do dia-a-dia. Quando nos tiraram aquela rotina há um ano atrás, isso teve consequências. Teve consequências porque houve muitas pessoas que tiveram muita dificuldade em ter essa alteração. Até porque não houve aviso. Sim, foi quase de um momento para o outro. Não houve ali uma preparação. Foi a seguir ao Carnaval, ou seja, de repente foi uma exposição muito grande, foi um confronto muito grande com uma realidade que não estávamos preparados para viver.
Relativamente a este teu dia-a-dia, e realçando também uma vez mais que semanalmente também dás o contributo aqui na antena do Rádio Clube de Angra, de uma forma ou de outra também a desmistificar um pouco o que é que são esses problemas das doenças mentais e de que forma é que as podemos combater no dia-a-dia, especialmente num serviço do qual tu és responsável e que tem a ver com uma residência que permite ou que tenta dar o máximo de autonomia a pessoas que sofrem ou padecem de doenças mentais, mas que têm que ser integradas. É feito assim uma espécie de integração interna para que depois elas se possam preparar para um regresso à vida normal ou para uma entrada na vida normal. É mais ou menos isso que fazes no teu dia-a-dia? Certo. A psicologia na Casa de Saúde de São Rafael é muito peculiar porque tem uma diversidade grande. Há vários níveis, não é? Vários níveis de autonomia, e a Casa de Saúde tem ao longo dos anos também melhorado as condições físicas da instituição para que as pessoas que possam beneficiar e que necessitem do nosso apoio possam ter os melhores cuidados possíveis. Dentro do próprio internamento vão começar agora novas obras na unidade de médio internamento para que haja uma maior um cuidado mais diferenciado por patologia, digamos assim, e para melhorar ainda mais os serviços que prestamos à comunidade. Relativamente ao processo de internamento, há algumas pessoas que depois beneficiam da entrada no processo de reabilitação psicossocial, que tem como coordenadora a doutora Sara Loureiro. Que foi minha colega da escola primária. Ok, espetacular, então estamos todos em família. E então, depois a reabilitação psicossocial tem várias residências e tem uma vertente ocupacional também, e as residências têm diferentes níveis de autonomia consoante a fase da doença da pessoa, desde a autonomia mais básica, que são cuidados básicos de higiene e de limpezas mais básicas, mas que a pessoa às vezes ainda a nível de autonomia, de energia, de vontade necessita de um treino mais diferenciado naquela parte. Depois temos outras que é, neste caso, a residência Bentomani, que é dentro da nossa instituição. Depois temos na comunidade... Que replica, ao fim e ao cabo, exatamente, replica todas as tarefas diárias que os utentes, neste caso, têm de fazer. Replicam as tarefas que nós todos fazemos nas nossas casas, mas... Cá vem outra vez a rotina, exatamente, a necessidade da rotina. Exatamente, e ali é o primeiro estímulo para a estruturação da rotina, para o voltar a fazer atividades que para algumas pessoas são banais quando estamos saudáveis, quando estamos doentes não é assim tão banal, e um simples fazer uma cama, varrer um chão pode ser extremamente difícil, e se alguém nos esteja a ouvir, esteja a passar por isso, pode ser difícil, mas há sempre solução para tudo. Depois temos ali outras residências, onde temos no Lameirinho a residência Renascer e o Futuro, 2 apartamentos no Lameirinho, que são residências de internamento, mas um internamento na comunidade, onde já há um treino mais mas são de pessoas que já estiveram noutros estágios e que depois passam para aí? Tiveram na unidade de médio internamento, ou que passaram, por exemplo, há muita gente que faz o percurso, faz um tratamento de desabituação alcoólica e vai para a oncologia, depois passa para a unidade de médio internamento e depois para as residências de reabilitação psicossocial, onde esses diferentes níveis de autonomia, como eu disse, são treinados, estimulados, a pessoa vai se sentindo mais confortável, quando vai ficando mais autónoma passa para outra residência também. Há a residência antes da residência no pós-alta, que é a residência Marquesi, a pessoa é que já é responsável pela toma da sua medicação, é que já cozinha o seu jantar de forma autónoma, e depois temos quando a pessoa tem alta, há pessoas que ainda não estão preparadas para voltar para a sua residência, ou não têm, neste caso, uma estrutura familiar, ou não têm uma residência própria que lhes permita manter a estabilidade que adquiriram. Há a residência Hortência, que é aquela que falavas há pouco, que é a residência de máxima autonomia, onde as pessoas têm alta da Casa de Saúde, mas têm monitor apenas 2 vezes por semana, e é que são responsáveis. Portanto, no fundo elas vivem ali, têm um plafond que vão gerindo. Exatamente, tem uma verba mensal que tem que gerir pelos 6 residentes daquela estrutura comunitária, é que vão fazer as suas compras e fazem exatamente os passos todos que nós fazemos nas nossas vidas. O objetivo daquela residência, cada uma tem um objetivo específico daquela residência, é promover a integração do utente na comunidade, a reintegração do utente na comunidade, e é dar-lhe todas as ferramentas para que a pessoa possa fazer
tudo o que faz. Tem pessoas lá que estão a trabalhar, por exemplo, vão para o seu trabalho, depois têm as suas tarefas na residência, etc. Que é uma estrutura de transição para a máxima autonomia da comunidade. Não deixam por isso de ser permanentemente monitorizados pela vossa equipa, pelos profissionais da Casa de Saúde. Exatamente, a grande diferença para estarem ali ou estarem num quarto na cidade ou numa casa própria é que nós continuamos a dar apoio psicossocial àquelas pessoas naquela fase de transição para se sentirem mais seguras a darem o próximo passo. Não é para o próprio profissional uma dificuldade acrescida ter de lidar com tantos níveis crescentes, neste caso, de dependências, de reentradas na vida normal? Como é que depois o próprio profissional arranja o seu equilíbrio de forma a conseguir distribuir todas as tarefas? É um trabalho árduo. Vamos lhe chamar um desafio em vez de uma dificuldade. É um desafio constante, claramente. Até porque muitas das vezes as oscilações da saúde da pessoa depois condicionam também o seu processo de autonomia e é claro que estamos numa hora a trabalhar com utentes dependentes numa unidade de internamento e na outra hora estamos a trabalhar com pessoas, intervir com pessoas que estão a trabalhar e que são autónomas e que têm ali como é que eu vou explicar, um domínio da sua vida completamente diferente. Sim. E é claro que temos que nos adaptar e ajustar consoante, mas aquilo já vem automático. A gente acho que já há uma autonomização da intervenção consoante a tipologia com a qual nos confrontamos no cotidiano dos nossos utentes e sabemos perfeitamente quais são os objetivos que são mais expectáveis para cada uma das pessoas que está à nossa frente e também temos que delineá-los de uma forma muito meticulosa para que não haja um passo maior do que as pernas, como costumamos dizer, e vice-versa. E possamos deitar para a água abaixo todo um processo de reabilitação psicossocial que leva meses. Como é que também vocês, e no teu caso pessoal, encaras uma realidade atual em que os apoios sociais são muito necessários, muitas vezes subaproveitados ou mal aproveitados, mas também muitas vezes bem aproveitados demais? Ou seja, existe aqui quase um estigma sobre as pessoas que são apoiadas socialmente e até pelo nascimento recente de forças políticas que criticam acérrimamente tudo que é apoio social, querendo fazer crer que toda a gente que recebe apoios sociais se aproveita desses apoios sociais com outras intenções que não apenas a sua subsistência da melhor forma. Vive-se com isso também? Claro que sim, e na Casa de Saúde eu acho que nós somos todos temos que ser muito criativos para poder fazer omeletes com às vezes poucos ovos e a direção da Casa de Saúde faz sempre um esforço muito grande para gerir obviamente os recursos que são protocolados não é? Estamos a falar de uma instituição particular que vive de financiamento público e que tem que o gerir como qualquer outra. Certo, exatamente. Mas que também recebe nos seus serviços utentes que são beneficiários de diversos apoios sociais. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que há uma grande disparidade a nível dos apoios na saúde em Portugal. E a saúde mental costuma ser que é o parente pobre da saúde. É como a cultura a nível do orçamento de Estado. Exatamente. E o dinheiro que é atribuído é parco comparativamente a outras patologias e estamos aqui a falar de uma área onde 5 dos 10 maiores problemas de causa de incapacidade de trabalho são do foro psiquiátrico. É onde temos a depressão como o número 1. E acho que é importante nós termos esses dados em análise, porque todos nós conhecemos alguém que tem um problema de saúde mental. Uma em cada 4 pessoas conhece alguém que tem um problema de saúde mental. Uma em cada 4 pessoas poderá vir ter uma depressão ao longo da vida. E temos que perceber que o nosso organismo não é igual de janeiro de 2021 a dezembro de 2021. Passamos por alterações metabólicas, orgânicas, de vitaminas e depressão de neurotransmissores também. Que tem a ver com uma data de fatores externos, para além da própria propensão da pessoa para esses estados. Sim, para além da predisposição que a pessoa possa ter para desenvolver aqui uma doença mental ou alguma sintomatologia relacionada com isso, há outros fatores externos como o trabalho, a família, as interações e o papel social de cada uma dessas pessoas nesses meios, não é? E depois o próprio clima, não é? Porque ao longo do ano, a maior exposição ou menor exposição ao sol condiciona também aqui uma maior produção, por exemplo, de serotonina e de vitamina D também, não é? E portanto isso condiciona todo o nosso organismo e há fases
idades em que há uma maior propensão para se ter uma patologia mental, ou para desenvolver alguma sintomatologia, ou sentir-se mais cansado, com menos energia, a dormir pior, e temos que estar um bocadinho mais atentos a isso. Eu costumo sempre dizer a quem se cruza no meu caminho que temos de estar atentos aos sinais do nosso organismo. E quando começamos a pensar, se calhar era melhor tratar disto, é porque já o devíamos ter feito, porque se temos esse pensamento é porque nos está a incomodar, de forma a que já estamos a pensar num plano de intervenção. Falaste há pouco do próprio clima, das alterações do clima. Esta luta atual, muito atual e altamente financiada contra as alterações climatéricas também tem um pouco a ver com o estado de espírito das pessoas, não apenas com os efeitos ambientais que vão rasgando e causando feridas um pouco pelo mundo todo. Sim, e é engraçado nós vermos também aqui uma questão, que o país da Europa que tem maior taxa de suicídio é a Irlanda do Norte. Que supostamente é um paraíso. Sim, é um paraíso, se calhar a nível, vamos lá, são muito ecléticos, são muito responsáveis. Tem paisagens belíssimas. Exatamente, mas é um país com pouca exposição ao sol também, com dias muito curtos ao longo do ano, e há vários estudos sobre a distância da linha do Equador e etc, e o impacto que isso tem na saúde mental, e o impacto que depois tem, obviamente, na funcionalidade da própria pessoa. Depois, por outro lado, temos ali uma Finlândia, uma coisa que é um dos países onde há mais qualidade de vida e tem a ver muito com os paradigmas sociais associados ao clima e a psicologia do ambiente também não é uma área que eu esteja muito por dentro, mas também começa a ganhar muita força hoje em dia, derivado a isso que estavas a falar, de toda a nossa necessidade e a nossa responsabilidade social para cuidar o que de melhor temos à nossa volta, sem dúvida nenhuma. No teu dia-a-dia e com essas pessoas que se vão cruzando no teu caminho, como há pouco referiste, e achei piada à expressão, mas é de facto isso mesmo. Elas vão-se cruzando e intercruzam-se com a tua vida mesmo, porque é a tua profissão e pronto, quem está ligado essencialmente aos cuidados de saúde e de saúde mental, é impossível dissociar o seu dia-a-dia dos casos que vão surgindo e às vezes de dramas que têm de ser acompanhados. Certo. E a saúde mental está presente em todos os contextos onde interagimos, não só na minha profissão, como na minha casa, como na minha família, como no meu grupo de amigos, e todos nós, uma vez ou outra, partilhamos alguma coisa, mas é uma das áreas que as pessoas têm mais dificuldade em partilhar informação. Verbalizar sobre isso. Tem dormido pior. A pessoa, se a gente for perguntar como é que tens dormido, não tenho dormido muito bem e tal, mas a própria pessoa diz, olha, chega aqui, tenho-me sentido um bocadinho mais em baixo, não tenho dormido tão bem. Como se estivesse a falar de uma dor nas costas ou de uma dor de barriga. É mais fácil a pessoa dizer assim, estou à rasca das costas, peguei na garrafa de gás e tenho um mau jeito. Ou fui jogar futebol, já não tenho idade para isso e magoei-me. Do que dizer assim, eu ando com menos energia, estou mais em baixo. A pessoa tem algum custo, como se fosse errado partilhar isso. E acho que a saúde mental estar presente nos meios de comunicação social é uma grande vantagem, é uma grande arma, digamos assim, porque e na minha opinião, o maior poder que a pessoa pode ter é o conhecimento. E quanto mais conhecimento tu tens, mais apto tu ficas para poder tomar as melhores decisões na tua vida. Mesmo se hoje em dia há que haver um cuidado extremo em filtrar esse conhecimento, também. Porque há tanta informação disponível que muitas vezes as pessoas são influenciadas da pior forma. Certo, da pior forma. E hoje em dia vivemos uma era digital que temos que ter aqui alguma atenção, digamos assim, onde lá está, não estou a dizer que não hajam pessoas que façam bem a outras sem informação, sem ter informação específica para. Na Wikipédia da vida. Certo, e podem ter a melhor intenção, e hoje em dia a gente ouve quase que em cada esquina tropeça com coaches, por exemplo, e que coaching é uma especialidade da psicologia, uma especialidade avançada da psicologia. Tem que ser especialista em psicologia e tem que se ter formação para se ter a especialidade avançada em coaching. E portanto terá um workshop de 2 horas, e estamos prontos para delinear a vida de 50 pessoas ou de 2 meses, porque se calhar há técnicas que vão aprender e que se aprendem, que são muito úteis, atenção, nessas formações, mas tem que se ter um conhecimento de base de patologia para que se perceba se determinada pessoa que se cruza no caminho da pessoa que tem essa formação pode ou não iniciar determinados protocolos, determinados desafios, e se aquilo vai ser benéfico, porque
é importante nós olharmos para a vida de outra forma às vezes, sem dúvida nenhuma. E acho que o grande desafio das pessoas nas suas vidas, quando às vezes têm um problema pela frente, é conseguir perceber se conseguem lidar com ele, se têm ferramentas para lidar com ele. Mas às vezes basta olhar para a mesma situação de uma forma diferente. E um acontecimento potencialmente estressante só nos vai causar stress se nós o avaliarmos como uma ameaça. Costumo sempre dizer isso. Por isso é que há pessoas que têm medo de baratas e há pessoas que não têm medo de baratas, mas a barata é a mesma. A barata, o medo de sangue, ou o avião, do escuro, ou do escuro, ou de fantasmas, ou do monstro debaixo da cama, no caso das crianças. É a maneira de olhar para esse determinado estímulo é que vai fazer toda a diferença na maneira como vamos reagir a ele e nos vamos adaptar consequentemente, e é aí que a psicologia pode ser uma mais-valia, sem dúvida. Fazendo uma analogia, pronto, aqui se calhar um bocadinho bem disposta e sem grandes, com algum desapego, relativamente ao que falaste do coaching e das pessoas se tentarem arranjar apoio em bases que não são sustentáveis. É a mesma coisa que termos um eletricista ou um técnico de gás que não é uma pessoa habilitada para fazer o trabalho, não é? Sim, eu penso que é um bocadinho assim, atenção, não estamos aqui a desmerecer ninguém. De todo, porque há muitas pessoas que fazem bem a muita gente. E o coaching foi um exemplo. Existem mais. Só pela sua presença. Mas realmente há pessoas que dão uns toques em eletricidade, mas podem fazer uma borrada grande se forem mexer ali numa coisa mais específica, não é? E por isso é que há a formação, não é? Por isso é que todos nós temos formação nas áreas onde escolhemos trabalhar, para sermos melhores profissionais e mais aptos e certificados para. Acho que a certificação é aqui uma coisa que é muito importante de realçar também aqui neste panorama, não é? E portanto, não querendo de todo apontar o dedo a quem o faça, porque o faz com a melhor intenção, mas tem que se ter algum cuidado quando se intervém e porque estamos a falar da vida de pessoas. Sem entrarmos muito nesse campo, tudo aqui passa também por uma canalização de energias e que muitas vezes as pessoas não sabem fazer, ou seja, não sabem separar as águas e canalizar da melhor forma as suas energias, porque todos as temos, uns mais, outros menos, e uns usam-nas da melhor forma, outros não. Claro que sim, e aí podemos entrar aqui num bocadinho entre duas coisas que eu acho que se podem interligar e que me vieram agora à cabeça quando falaste em energias. Uma delas é nós avaliamos a percepção de qualidade de vida da própria pessoa e quando nós avaliamos há várias escalas, não é? E há uma que eu uso particularmente que tem 8 dimensões, 4 em saúde física e 4 em saúde mental, que é a percepção da pessoa sobre a sua saúde naquelas áreas. E uma das áreas é a vitalidade, que acaba por ser um bocadinho a energia, não é? O sentir-se sinérgico e sentir-se capaz e com força para, que eu associaria muitas das vezes à empatia que temos pelo outro. Porque às vezes nós podemos ser os melhores profissionais do mundo. Eu posso ter aqui doutoramento, 300 pós-graduações, se não houver aqui um clique, uma empatia com a pessoa que está à minha frente, a relação terapêutica não vai ser a melhor. E a relação terapêutica é tudo. Mas isso também se treina. Isso também se treina, claro que sim. Há pessoas que temos mais empatia, outras temos menos empatia. Temos que gerir um bocadito isso e temos que ser muito, muito profissionais nessa parte, mas o próprio paciente pode ter mais empatia contigo ou não. Alguém tu podes ser o psicólogo com maior formação em Portugal. Precisamente. E aquela pessoa pode não ter empatia contigo e pode ter empatia com o estagiário que acabou de sair da universidade e aquele estagiário fazer um trabalho excepcional. E portanto a empatia é muito importante e acho que interligar a empatia com a própria vitalidade da pessoa, a maneira energética como podemos transmitir algumas coisas, acho que é muito importante. A relação terapêutica, a confiança que tu vais ter no outro, muitas das vezes, e se calhar aqui podemos ver quando vamos ao médico com os resultados de umas análises e o médico nos diz assim: você melhorou imenso das últimas análises para aqui, o que você fez foi bom. A pessoa sai dali com força, com energia. É um bocadinho o que se passa na psicologia, quando se calhar às vezes a mãe diz assim: tu não devias estar tanto tempo ao computador ao fazer aquilo e quando é uma pessoa neutra e que não tem aquela conexão emocional muito grande e diz exatamente a mesma coisa que às vezes o pai diz ou a mãe diz, se calhar com outro tom e ligeiramente com outras palavras, com outra maneira de chegar lá, às vezes faz toda a diferença na vida daquele jovem e quando a gente diz eu acredito em ti e sei que tu vais conseguir, faz toda a diferença. Tu concordas que as pessoas de alguma forma se autorrotulam com a sua maneira de ser para daí se desculparem relativamente à sua melhor ou pior saúde mental?
Ou seja, isto é o feitio da pessoa, então não se mexe. Eu concordo um pouco com isso, e uma das coisas que eu... Ou são rotuladas pelos outros, mas estou a falar da pessoa para fora. Uma das frases que eu gosto menos de ouvir, vamos dizer assim, ele tem uma personalidade muito forte. Ok. E às vezes dizem isso quando é um miúdo de 6 anos, que ainda nem sequer tem personalidade definida. Mas se calhar é muito mal criado, mal criado. Pois, se calhar tem ali um parque de controle de impulsos, mediado por, se calhar, vivências com as quais ele não está a saber gerir, ou um adulto que tem uma personalidade muito forte, que já nos habituou. Nós temos uma personalidade todos, temos traços de personalidade que podem ser mudados, outros mais dificilmente, mas tudo é possível de se reestruturar. Mas se me seja assim, por exemplo, que o Pinto da Costa, que o Donald Trump ou que o Alberto João Jardim podem fazer grandes mudanças na sua maneira de ser, eu digo-te que muito dificilmente, não é? Mas talvez estes três não nos retirando a capacidade vencedora, exatamente, não lhes retirando as características de líder que possam ter nas suas profissões, mas sim, aqui indo um bocadinho para o humor nisto, acho que essas personagens podem retratar, se calhar, algumas pessoas que conhecemos no nosso dia-a-dia. Às vezes é difícil devido às realidades com as quais cresceram e viveram. E até porque nesse caso falaste de gente que é aglutinadora. Exatamente. Sim. E às vezes isso também, é perigoso. Também dei um exemplo extremo. Sim. Mas pronto, de qualquer forma, há pessoas que vão muito dificilmente ir a mudar, porque são ideais sociais com os quais cresceram e que defendem e que lhes fazem sentido. E estamos a falar de gerações em que nem havia televisão e que agora de repente há cloud, bombardeados. O que é cloud para essa pessoa? Ou seja, há aqui uma analogia que temos que perceber. Dou sempre este exemplo desse confronto de gerações e do aparecimento de novas propostas e de maneiras novas relativamente à tecnologia. Uma das minhas avós, a primeira vez que viu o seu nome sair de uma impressora, que ela tinha acabado de digitar num teclado, e viu a impressão do nome apenas. Sim. Fascinante. Espetacular, exatamente. Estamos a falar de uma pessoa que, se calhar, a primeira vez que viu uma máquina de escrever já tinha 20 anos. E realmente, hoje em dia, a evolução é tão rápida, que é difícil, de uma forma saudável, até acompanharmos essa própria evolução. Eu acho que uma das coisas mais engraçadas que se pode transmitir aqui no meio desta conversa é brilhante nós conseguirmos, na nossa vida, sabermos utilizar um provérbio da antiguidade, e porque os provérbios fazem muito sentido na saúde mental. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, e aí ficas sem menos preocupações e sem menos janelas abertas quando deitas a cabeça na almofada, e a tua capacidade para mandar um e-mail para o outro lado do mundo. Ok, temos aqui, acho que esta analogia é espetacular. Integrar os provérbios antigos, os contrastes que existem, com os benefícios que temos a nível da informatização do mundo, claro, da era digital, sem dúvida nenhuma. Quererá isso dizer que, de uma forma ou de outra, as pessoas estão a aproveitar mal todas as capacidades que lhes são entregues, muitas vezes gratuitamente e a curta distância. Nós temos muitas coisas gratuitas e que nos podem ser grandes benefícios. Um deles é, por exemplo, a nossa respiração. Nós pararmos para inspirarmos fundo e percebermos o impacto fisiológico que isso tem no organismo. Isso é de graça. Não é preciso ir à farmácia, não é preciso comprar em nenhuma promoção. Nós temos isso. Só precisamos de ter tempo para o fazer. E isso é uma coisa que nós, hoje em dia, se calhar devíamos ter mais atenção, a dar atenção a nós próprios. Porque nem toda a gente tem uma pessoa ao lado que diz respira fundo. Claro que sim, mas nós podemos utilizar isso. Nós podemos parar durante ali uns 10 minutos no dia só para fazer 20 inspirações, de inspirar a máxima quantidade de ar pelo nariz e expirar o mais devagar pela boca. E oxigenar o computador, oxigenar o nosso cérebro, exatamente. Há vários tipos de respirações que são muito interessantes, que são gratuitas e que têm um impacto fisiológico muito significativo. Ainda outro dia, posso até dar esse exemplo, na casa de saúde houve um colaborador que é um bocadinho mais emocional, e na toma da segunda vacina ficou, acho que a vacina nem sequer tinha tido tempo de entrar no organismo, e ele já estava muito ansioso, já estava a sentir várias coisas, e claramente que era uma crise de ansiedade. E as enfermeiras foram com aqueles aparelhómetros todos lá delas, tensão, pressão, eles medem aquilo tudo,
E eu disse assim, ok, mas vocês agora vão fazer o seguinte, vão-me deixar fazer aqui um ciclo de 20 respirações com este senhor, e depois vocês vão monitorizar outra vez. E por acaso nunca tinha monitorizado, eu às vezes vejo nos meus pacientes o impacto que tem, mas há também às vezes um efeito placebo pela pessoa está a fazer, mas naquele caso nós monitorizamos fisiologicamente e ritmo cardíaco, a tensão arterial baixaram significativamente. Houve uma enfermeira que me disse assim, epá, eu não tinha a noção, isto tinha um impacto tão grande assim. Lá está, e é grátis. E estamos a falar de uma coisa tão simples. Tão simples. Dar tempo para podermos fazer aquilo, só nos concentrarmos naquilo, em algumas respirações, há várias, mas só ter tempo para respirar e podermos, entre aspas, esvaziar um bocadinho a mente, porque quando nos estamos a concentrar nas respirações, não pensamos em mais nada. Abstraímos do resto. E a atenção plena, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia, o mindfulness, é uma coisa que está comprovada cientificamente com ressonâncias magnéticas sobre alterações na estrutura do nosso cérebro. O que é uma coisa muito fascinante. Isso quer dizer que nós afinal temos uma capacidade inata de nos abstrairmos do que nos está a incomodar e de direcionar essas tais energias para o foco que é importante. Exatamente. O maior desafio que nós temos é não estar sempre focados em pensamentos acelerados e automáticos. E quando conseguimos dar a nós próprios este tempo, nós conseguimos promover uma maior serenidade no fluxo do nosso pensamento. No fundo, isso é uma luta contra os estímulos que diariamente nos vão surgindo cada vez mais, em cada vez mais plataformas. Eu acho que é tipo como se fosse aqui uma disparidade entre estás em Times Square, em Nova Iorque, quando estás a ser bombardeado com aquelas luzes todas, e estás se calhar no Cerrado nas Fontinhas ou no Raminho. O que é completamente oposto são os dois diferentes, são bons os dois, mas se calhar o Cerrado nas Fontinhas às vezes vai-nos dar mais do que nos dá aquele bombardeamento de Times Square, apesar de ter gostado de estar lá, e se puder voltar, gostaria de lá voltar. Mas isso também quer dizer que nós aqui, e vamos recentrar-nos nas nossas ilhéus no meio do Atlântico, com todas as vicissitudes porque passamos, porque a insularidade é de facto um óbice do nosso dia-a-dia, temos todas as condições para ter uma vivência pacífica e conseguir arranjar esses tais escapes e esses pequenos momentos que nos podem fazer ter uma cabeça a funcionar melhor, de uma forma linear. Sem dúvida. E nos próprios invernos rigorosos, quando há dias de sol, é muito importante que a gente os possamos aproveitar e sair um pouco, nem que seja para ir para o nosso pátio da nossa casa, mas é importante que a gente o faça porque o nosso cérebro vai processar aquilo tudo de uma forma muito meticulosa, e isso é muito, muito importante. Às vezes um simples passeio à beira-mar. E são importantes as primeiras mensagens do dia? Sem dúvida, o começar do dia é muito importante. O começar bem o dia de uma forma íntima. Mesmo para quem acorda mal disposto. Não se mexe porque sempre acordou mal disposto. Sim, exato. Há pessoas que a gente tem que lhes dar o seu espaço, que tem que, como se fosse um motor que está frio. Demora um bocadinho a carburar. Exatamente. Temos que dar ali mais à chave, bocadito, e a pessoa depois é que entra naquele período, e depois até é uma pessoa bem disposta durante o dia, mas às vezes, como tem ali uma grande diferença entre o estar ali num êxtase maior e depois o organismo tem ali uma alteração de consciência que nos permite Isso são dormir. processos naturais. Uma alteração de consciência que nos permite dormir e depois voltar outra vez a experienciar os estímulos que tínhamos antes de adormecer. O organismo tem ali um choque, não é? Precisamos de algum tempo. E às vezes as pessoas que são mais expansivas têm péssimos acordar. Com isto saímos um bocadinho do espectro da doença mental também. A conversa já sabíamos que ia ser um leque, claro, ia ser um leque pelos dois lados. Voltando a essa doença mental e à realidade que ela é no nosso dia-a-dia, por mais que as pessoas não a queiram aceitar, continua a haver um estigma muito forte. Sim, combatido sob diversas formas, com várias campanhas, com esclarecimento. As pessoas têm hoje a informação toda ao seu dispor, mas há um estigma em relação à doença mental. Sim, existe ainda um estigma muito grande. Eu penso que as novas gerações já estão despertas de outra forma. Tipo, ir falar com um psicólogo já é muito mais aceitável, digamos assim. E, relativamente ainda àquilo que tu disseste, eu acho que a gente teve sempre na saúde mental aqui na nossa conversa. Sim, também é verdade. Mesmo no Cerrado, nas Fontinhas, estávamos a falar de saúde mental, porque é dar
tempo... Se calhar era eu que no Cerrado das Fontinhas estava a fugir ao estigma. Exatamente. Mas não, lá está, é nós darmos tempo a nós próprios para podermos desfrutar do que mais belo temos à nossa volta. Relativamente ao estigma, sem dúvida nenhuma que há passos que foram importantes de terem sido dados, as novas gerações já vêm de uma maneira diferente. Eu não me lembro de estudante se havia psicólogo na minha escola, por exemplo, não me recordo. Certamente ainda não. Se calhar eu gostei muito da minha adolescência e fui muito feliz, e se calhar também um pouco por aí, como não precisei, e se calhar tinha, e houve colegas que desfrutaram e eu não sabia, mas de qualquer forma a psicologia emergiu e a saúde mental também. Para as pessoas que nos possam estar a ouvir, é importante perceberem que elas próprias, e não é logo necessário vir falar com um psicólogo, atenção, elas próprias são agentes ativos da sua saúde e podem ter... Um psicólogo de si próprio. Exatamente, e podem ter comportamentos que vão definir a forma como se sentem, e a forma como se sentem, como as pessoas vão se sentir, vão definir a forma como vão pensar. Lá está, eu sinto, eu penso, eu acho, e portanto aqui neste ciclo é muito importante nós percebermos que às vezes estou mal disposto, hoje não vou sair de casa, e perceber assim, se eu ficar em casa porque estou mal disposto, vou ficar mais bem disposto ou vou ficar pior? Se calhar vou ficar pior. E portanto mesmo às vezes confrontar o nosso humor e sair um pouco, fazer o contrário do que aquele sentimento, do que aquela emoção nos está a transmitir, vai-nos dar aqui uma coisa, um dia diferente. Lá está, a emoção é imediata, é espontânea, mas depois viver essa emoção vai-nos dar um sentimento, ok? Que vai perdurar, vai ser mais duradouro, e o importante é nós percebermos que às vezes podemos fazer algo para mudar aquela emoção, e isso vai fazer com que o nosso dia possa ser diferente. Também percebendo que às vezes precisamos ficar em casa e descansar, sim. sem dúvida nenhuma, mas as pessoas têm que perceber que podem ser agentes ativos na sua saúde mental, e se for necessário ir ao psicólogo, que o façam. Os maiores gestores do nosso mundo, todos eles são terapeutas, porque têm uma responsabilidade muito grande. Os países mais desenvolvidos têm que estar sempre operacionais. Exatamente, de fazer terapia, como ir ao ginásio, porque basicamente no ginásio estamos a cuidar da nossa saúde física e mental também, porque o ginásio faz muito bem, o desporto faz muito bem à saúde mental. Ir ao terapeuta é exatamente nós podermos partilhar emoções que às vezes não estamos preparados ou disponíveis para partilhar com as pessoas mais importantes, ou porque não as queremos preocupar, e também podermos daquela forma, ao partilhar, encontrar caminhos que se calhar não os víamos antes, e portanto é um processo muito natural e muito simples, e fazer terapia é a coisa mais natural, e é um ato de inteligência, sem dúvida nenhuma. Acho que é um benefício muito grande para quem tem o privilégio de poder fazer terapia. Então se calhar deixávamos para o fim da nossa conversa os últimos 2 ou 3 minutos para tentarmos aqui aglomerar 2 ou 3 conselhos de coisas saudáveis que se podem fazer, e claro, até porque o programa acaba perto da hora do almoço, é uma hora muito boa para as pessoas pensarem um bocadinho, e num fim de semana há tempo para tentar aderir a mudanças. Quando é que tu percebeste, falaste há bocadinho da tua juventude, que correu bem, que foi feliz, quando é que tu percebeste que era por aqui que querias ir? Que a tua vida poderia passar por ajudar os outros de uma forma profissional? Isto é engraçado. Eu sempre tive muito o conceito de ajuda presente na minha família, muito pelas vivências que tive, neste caso com a minha mãe, e sempre me lembro de ir levar durante o ano roupa, comida a famílias mais desfavorecidas, que eram alunos, naquele caso da minha mãe. Estamos aqui a falar de bairros que não tinham as condições de alguns bairros sociais que têm hoje, e estamos a falar de pessoas que viviam em condições muito precárias. Então eu sempre esteve muito presente na minha vida, sou uma pessoa muito emocional, sempre estive muito ligado a isto, e o ajudar sempre foi assim. Sempre me lembro de no Natal ter alguém que diferente na noite de Natal. Era sempre alguém, ou algum colega da minha mãe que estava aqui de fora, ou dos meus pais que estava aqui de fora, ou algum amigo que estava numa fase menos boa. Sempre me lembro, a minha consoada na rua Doutor Henrique Braz, havia sempre alguém que não era era sempre alguém estranho, entre aspas, mas sempre me lembro de algo. E isso passou a ser uma coisa normal. Sim, sempre me lembro durante, quando os meus pais eram casados, e nós víamos lá, de todos os dias irem amigos lá à casa e falarem estavam em situações menos boas, e os meus pais estavam lá para eles. Sempre me lembro disso, sempre fui criado aqui e tocado numa forma muito do ajudar o outro. O ato de dar era uma coisa natural. Claro que sim, mas claramente nunca pensei em ser psicólogo nos primeiros anos. Sim. Eu oscilei entre vendedor de gelados na infância, a advogado ali na pré-adolescência, para professor de educação física até ao 12º. Quando chumbei no Exame Nacional de Matemática,
e me confrontei ali com algumas coisas, percebi que não era, apesar de adorar desporto, percebi que não era professor de educação física que queria ser, e como gostei muito de psicologia no liceu, achava que era, sem dúvida nenhuma, a minha... caía aqui, que a minha estrutura seria por ali. E quando começaste a tua formação percebeste que tinhas escolhido da melhor forma? Quando percebi que gostava muito de estudar o que estava a estudar, percebi que era por ali. Pronto, acho que isso é um bom sinal. Foi é um bom sinal. Assim, todos nós temos coisas que não gostamos de estudar. Atenção, nos primeiros anos de psicologia há cadeiras que ninguém gostou de as ter, e que se for perguntar se me serviram para alguma coisa na minha formação, não. Mas depois de sermos, eu acho que depois de ser psicólogo, o poder escolher, e lá está, entrar nas especialidades que hoje tenho, já mais específico, eu adoro estudar, que era uma coisa que não era muito a minha praia. Mas também estudava, mas não gostava, não adorava no liceu, não era? Percebes que isso no teu dia-a-dia profissional, quanto mais conhecimento fores obtendo, podes já fazer a parte prática de cada um deles. Sem dúvida, eu acho que é um vício, e aqui no meu caso eu tenho sempre uma sede de maior conhecimento, e quando se tratam de algumas áreas, como por exemplo o cérebro, quanto mais estudo, percebo que menos sei, o que é uma coisa que me irrita, e quanto mais conhecimento eu tenho, mais percebo que pouco conhecimento tenho. Isso tem a ver com os desafios diários? No caso de te aparecer uma pessoa que falta-te ali conseguir entrar de outra maneira? Sim, sem dúvida, e dependendo da área onde tu estás a intervir, não só a nível de psicopatologia, como a nível, se calhar, de alteração, já neste caso de neuropsicologia e das nossas demências, não é? Que cada vez mais são frequentes, porque também a população cada vez mais atinge idades que anteriormente não atingia. Exatamente. E surgem patologias Somos cada vez mais velhos, mas cada vez mais doentes. Exatamente, porque o nosso cérebro envelhece, há um atrofiamento normal no envelhecimento normal, e perdemos algumas capacidades. Basta pensar o que é que a gente fazia aos 18 anos e o que é que fazemos agora, neste caso, nos 38, aliás. Não consigo fazer algumas coisas físicas que fazia, mas se calhar tenho raciocínios agora que não tinha quando tinha aos 18, claro, não é? A claro. maturidade também nos dá, o conhecimento e arranjaste os shortcuts adequados para várias coisas, não é? Ainda bem. Claro, a vida também se faz disso. A vida também se faz disso, e lá está, e é importante as pessoas perceberem que é muito importante ao longo da nossa vida, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por dor, mas isso é essencial para a gente se readaptar e nos podermos ajustar a tudo o que temos pela nossa frente na vida. Sem dúvida nenhuma, desenvolvemos estratégias para podermos ser mais felizes. Tu tens aptidão para formar? Gostas de dar formação? Gostas de passar os conhecimentos a outras pessoas? É uma das áreas que mais gosto. Eu adoro dar formação. Gosto muito de... Porque há gente que gosta muito de ter os seus conhecimentos no seu casulo e de não os partilhar. Eu adoro ser orientador de estágio, adoro dar formação aos outros, partilhar um pouco daquilo que sei. Aprendo sempre nas minhas formações e aprendo muito com os meus pacientes. Acho que é fascinante e é um privilégio poder todos os dias falar com pessoas, porque todos os dias fico com conhecimentos destas pessoas que integro na minha vida também, e mudo perspectivas também muitas das vezes com pessoas que se cruzam na minha vida, sem dúvida. Consegues estabelecer um paralelo entre sucessos e falhanços a nível profissional do que tentaste obter daquela pessoa e que não foi possível? Eu vou responder da seguinte forma. Eu acho que nós aprendemos ao longo da vida que o mais importante nas nossas profissões é fazer com que o outro fique bem. E às vezes é um simples sair de um quarto para o sofá da sala, a conseguir voltar ao trabalho, ou conseguir se ajustar mediante uma perda de uma pessoa que lhe gera muito querida. E o objetivo aqui é exatamente esse, é nós sermos aqui um mecanismo que façam com que aquela pessoa possa ganhar qualidade de vida. E acho que podemos falar neste caso em que se a pessoa o atingiu, que foi um caso bem sucedido. Não é? Neste caso o sucesso é gradativo. Sim, claro que sim. Há situações, obviamente, que nos passam pelas mãos em que a gente não consegue ajudar da maneira que gostaria.
há pessoas que não estão preparadas para entrar em determinados processos de mudança também, e às vezes não correm bem. Claro que não conseguimos ser eficazes em tudo aquilo. Aprendemos também às vezes enquanto profissionais. Lá está, o padeiro que faz pão todos os dias, pode haver um dia que faz pão menos bem e que aquela carcaça não fique tão estaladiça, não fique tão saborosa, e uma receita que já faz há anos, não é? E portanto, quem lida a minha avó dizia que nunca devíamos fazer arroz mal dispostos, não sai bem. Exatamente, isto já falei 2 vezes na minha avó hoje, é bom sinal. É bom sinal. Não, há pessoas que nos marcam e sem dúvida nenhuma são importantes na nossa formação pessoal e depois estão presentes na nossa interação nessas com os pequenas outros, coisas. sem dúvida nenhuma. E tenho muito de pessoas que já não estão cá na minha vida, acho que me ensinaram muito e que eu passo o que eles me ensinaram na minha profissão também. Lá está, mas estávamos a falar ali de casos que nos possam passar, ou da carcaça que não fica tão bem feita pelo padeiro. Sem dúvida nenhuma, nós também, enquanto profissionais de saúde, também às vezes dizemos coisas de uma forma que pode não ser tão bem interpretada pelo próprio paciente ou acolhida pela própria pessoa, e claro que sim, o erro faz parte da vida, mas o erro é essencial, é com o erro que aprendemos, e ainda bem que já errei, porque consegui depois usar aquele erro em benefício de todas as pessoas que se cruzaram novamente no meu caminho. E acho que isto é, como disse alguém, enquanto existir o homem, existirá sempre o erro. Não, sim, sem dúvida nenhuma, o erro é muito importante, porque é através do erro que tudo emerge, tudo surge. Foi através do erro que temos luz, não é? Ou que resolvemos um problema de matemática, vamos ver onde é que erramos. Exatamente. Acho que é importante. Vamos tirar o monstro debaixo da cama e aproveitar estes últimos minutos efetivamente para falar de pandemia da forma mais saudável como podemos combater este monstro debaixo da cama que de repente nos apareceu, recentrando novamente na Ilha Terceira, nos Açores, nas nossas vivências comuns que subitamente se viram coartadas e impedidas do seu normal funcionamento. E estamos a falar, tu no princípio da nossa conversa referiste isso mesmo, nós somos uma terra festiva, uma terra muito social, muito sociável, e de repente as pessoas viram-se impedidas, embora a espaços as coisas tenham melhorado, mas ainda nesta indefinição, não nos reportando muito ao que está acontecendo no resto do mundo, mas aqui, localmente, o que é que está a fazer falta a esta gente? As festas, a gente tem sempre que desenvolver as festas, não é? Mas não só, de tradições, de uma ilha também com uma componente religiosa. Também isso. Que há pessoas muito dedicadas e que a vivem de uma forma muito intensa e que lhes faz falta. E agora lembro-me aqui para um episódio onde eu e tu, quando fomos mordomos das festas da Guarita, uma das coisas que me marcou, quando nós íamos fazer o peditório pelas casas, era bater à porta de casas muito humildes e de perceber que aquelas pessoas tinham 100 euros guardados religiosamente, que era para dar para a festa. Pessoas que tinham dificuldades e que aqueles senhores faziam muita falta para encher um frigorífico, por exemplo, em fases que se calhar não o fizeram, mas ao longo do ano foram guardando aquilo para dar para a festa. Isso mostra a dedicação máxima que existe. Exatamente, e portanto o viver o Espírito Santo na nossa ilha é uma coisa muito importante para a saúde mental de muitas pessoas. O não o poder fazer foi sem dúvida nenhuma um confronto e um choque muito grande para muita gente. Que há pessoas que vivem muito a festa e tudo o que vai à volta, as filharmónicas. E que acabam por orientar o seu calendário anual com a vivência religiosa e festiva. É isso que os faz pintar a casa, arranjar tudo, fazer roupa nova. Todas essas coisas estão inerentes a um calendário próprio. Sim, sem dúvida nenhuma. E há pessoas que tiram férias na altura das festas da sua freguesia para poderem desfrutar daquilo. Pronto, isto tudo mudou. Tudo ficou condicionado também. E depois há uma coisa aqui que é muito importante. Nós somos um povo muito acolhedor. E ficamos com medo de acolher. Exatamente. E isso é uma das coisas que mais me... Com o pé atrás. Que mais me põe aqui atento, é perceber quando vai, por exemplo, um casal de americanos, ou de alemães, ou de ingleses, ou de suecos, ou de italianos, o que for, a descer a Rua da Sé e a ver pessoas que mudam do passeio para o lado contrário com medo. São pessoas de fora, podem ter trazido qualquer coisa. São pessoas de fora, podem ter trazido qualquer coisa. E não, o desafio é não deixarmos de ser o povo acolhedor que somos e simpático que somos, porque isso faz parte da nossa essência. E aquelas pessoas, há muita gente, Miguel, que ainda continua em teletrabalho, desde março do ano passado.
e portanto tenho medo, muito medo ainda de sair, e nós hoje em dia já temos mais conhecimento do que tínhamos anteriormente. Também temos uma situação a nível de pandemia nos Açores diferente do resto do mundo. Claro que temos que estar atentos. E mesmo a nível Açores, na própria terceira, temos uma realidade que é diferente do que está a acontecer, por exemplo, em São Miguel, onde tem os focos se vão perpetuando maiores, aqui e ali. Sim, certo, mas lá está, nós temos sempre que perceber que o medo nos colocou num patamar muito complicado. Não querendo com isto dizer para se descurar dos cuidados que temos que ter, sempre seguindo as diretrizes da Direção-Geral e Regional de Saúde, com tudo aquilo que já falámos, a higienização, das máscaras, etc. Mas não podemos ter medo de as tais rotinas. Temos agora novas rotinas. Não podemos deixar de viver. Temos que nos adaptar, mas viver com essas restrições, mas viver. Ficarmos isolados em casa não é de todo uma solução, e há muita gente que ainda está isolada em casa e que ainda não sai com medo. Nós podemos e devemos sair com os devidos cuidados. Ficar em casa vai fazer muito mal à nossa saúde mental. Exatamente, disso depende da nossa saúde mental. Disso depende da nossa saúde mental, e interagir faz parte da nossa saúde mental, sem dúvida nenhuma. Voltando e aqui para guardarmos aqueles tais minutinhos finais para conselhos saudáveis, para que efetivamente essa saúde mental possa ter uma luzinha sempre clara e brilhante. O tal problema que há pouco referiste, de que as áreas mais afetadas por esta pandemia foram de facto a economia e a saúde mental. Às vezes é difícil para quem viu de repente todos os seus rendimentos irem por água abaixo manter essa saúde mental ou manter o ânimo. Sim, sem dúvida. Temos aqui áreas que foram muito afetadas. Eu lembro-me sempre das nossas costureiras que todo o ano faziam vestidos para Naval, todos esses eventos, depois para as femininas, depois para as festas da praia, para os bodos, etc. Ou seja, temos aqui um fluxo muito grande de trabalho. Os próprios cafés, as lojas de pronto a vestir, portanto temos os bares, tudo o que era noturno neste momento ainda não existe, porque temos recolheres obrigatórios. Devagarinho aparece, depois desaparece. Desaparece, exatamente, ou seja, temos aqui N pessoas que viram uma faturação. Os próprios ginásios, ou seja, sítios onde as pessoas socializavam, eram coisas naturalíssimas e estão sempre num ócaso em que nunca se sabe muito bem. Sim, claro, agora lá está, pedir a estas pessoas para perceberem que isto não vai ser para sempre e que aguardar é ingrato da nossa parte, não está certo pedir, mas temos que lhes fazer ver isso, é que isto realmente não vai durar para sempre, e nós caminhamos para um desfecho saudável desta situação e equilibrado, que nos vai permitir, daqui a quanto tempo não sabemos, voltar a uma normalidade semelhante àquela que tivemos, porque as marcas cá estão, não é? Há coisas que dificilmente vão ser iguais, mas também aprendemos, e lá está, o conhecimento faz parte da nossa formação. Temos de aproveitar o pouco que existe de benéfico, mas que existe. Sem dúvida nenhuma, e temos que perceber, e quantos de nós é que quando ficámos fechados em casa não pensamos assim, caramba, eu podia ter feito aquilo e agora que não posso fazer, não fiz, não é? Exatamente. Pronto, mas lá está, a aprendizagem faz parte da vida, e para essas pessoas que neste momento têm uma faturação muito inferior àquela que tiveram, é claro que pedir-lhes e dizer-lhes que tudo vai correr bem, como aqueles cartazes bonitos que todos fizeram em todo o mundo, é sem dúvida nenhuma um desafio, mas que realmente as coisas vão mudar para melhor, acho que a parte pior já nós passamos. Esperemos que sim. Ricardo, temos sensivelmente 2 minutos, vamos dar bons conselhos às pessoas, um acordar saudável. Estamos num sábado, perto da hora do almoço. O que é que tu aconselharias, sem estarmos a pensar em pandemia nem em coisas chatas, do que é um bom acordar para que se construa um dia também bom? Eu acho que um bom acordar é a pessoa aproveitar o seu dia, e cada um aproveita da maneira que mais gosta. O poder aproveitar é dar prazer à própria pessoa, e dar prazer é produzir dopamina. Através da produção de dopamina eu vou produzir posteriormente serotonina, que é o bem-estar, não é? Que é o neurotransmissor do bem-estar, e há comportamentos que produzem neurotransmissores.
E isso é importante para nós percebermos que é o que nos equilibra na nossa saúde mental. Aprenderem a ser um bocadito mais atentos ao seu próprio organismo, perceber o que é que tem que fazer para se equilibrar nas várias vertentes da sua saúde, mas também nas vertentes sociais. E às vezes, por causa, lá está, daquelas personalidades que falávamos há pouco, a nossa personalidade, o nosso egocentrismo às vezes não nos permite ter aquela conversa que se calhar iria nos ajudar a sentir algo diferente para melhor, porque não conseguimos chegar ao outro. Às vezes não deixar por dizer aquilo que deverá ser dito ao outro, e desta forma também aproveitarmos o nosso dia, que se for bem vivido nos trará a saúde mental de certeza. Percebermos que às vezes temos que dar silêncio às nossas vidas também, que é uma coisa que as pessoas não estão habituadas, e outras vezes também temos que dar agitação para podermos ter adrenalina, para sentir emoções também mais intensas, sem dúvida nenhuma, e aproveitar sem dúvida nenhuma os recursos naturais que temos à nossa volta, porque são grátis e podemos desfrutá-los para o nosso bem-estar, sem dúvida nenhuma, sabendo que termos rotina é ter estrutura na nossa saúde mental, e a rotina é um desafio para quem não tem saúde mental. Muito bem, Ricardo Brasil, psicólogo da Casa de Saúde de São Rafael, colaborador também do Rádio Clube de Angra, foi uma daquelas entrevistas em que ficou muita coisa por dizer, sinal de que ela correu bem e de que certamente haverá mais conversas. Da minha parte, Ricardo, obrigado pela tua presença no Magazine RCA, foi um gosto pessoal e institucional ter-te aqui, e acabei por ter também uma consulta grátis, portanto, certamente que esta tarde de sábado vai ser mais saborosa. Foi o Magazine RCA com o Ricardo Brasil, eu sou o Miguel de Sousa Azevedo, obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos e muito obrigado por ter a oportunidade de partilharmos as experiências que já vivemos os dois, aqui associadas também à minha prática profissional e na Casa de Saúde de São Rafael. Obrigado também. Obrigado. Magazine RCA.